Bora lá. Vamos fazer a nossa prece e a gente já começa o nosso evangelho de hoje. Boa noite, Ká. Boa noite, Cátio. Seja bem-vindo. Vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos. Vamos respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo. Elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nesse momento possamos sentir a presença da espiritualidade amiga, dos irmãos que nos acompanham em nossa vida. Vamos saudando a presença dos nossos irmãos, mentores, nossos anjos da guarda, companheiros desde longa data que estão conosco a todos os momentos, nos auxiliando, nos protegendo, inspirando. Vamos sentindo a presença também dos espíritos amigos, mentores deste trabalho, do Espírita Soul, que nos agrupa todos os domingos para o Evangelho, para as demais atividades que realizamos, ao qual fazemos parte. Nos reforçam também os aprendizados trazidos no domingo para utilizarmos em nossa vida ao longo da semana. Vamos nos ligando os mentores do nosso lar, companheiros que nos mantêm harmonizados, envolvidos em muita luz, em muito amor, cuidam de nós na hora do nosso sono, fazem o possível para que a nossa casa seja um antro abençoado de refazimento. E assim vamos cuidando dela, da nossa casa, nesse momento que nós saudamos as equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representadas pelos índios Itapurãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Que todos esses irmãos, juntos dos samaritanos, possam realizar todo o trabalho de limpeza em nosso lar, passando desde a entrada por todos os cômodos, retirando negatividades, formas pensamentos, miasmas, nada que combine, ou melhor, que não combine com o trabalho que estamos realizando. Eles vão passando com suas velas, com seus incensos, com suas ervas, e a gente vai vendo as nossas casas envolvidas em muita luz, protegidas do mal. Nesse instante em que nos reunimos com Ricardo e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra as negatividades, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, nesse instante, vemos o nosso lar envolvido e protegido em muito amor, em muita harmonia. E a espiritualidade nesse momento percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho. Que se façam presentes aqueles que estiverem acompanhados dos irmãos necessitados da palavra. Saudamos as falanges espirituais do professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes e de tantos outros veneráveis. E nesse instante vamos sentindo a presença dos apóstolos, esses irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, em sua transformação pessoal, aqueles simples pescadores, em sua grande maioria, que ofereceram suas vidas em prol do Evangelho,
em prol do próximo, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo seu amor, seu carinho, sua ternura. Colocamos em suas mãos as nossas dificuldades, as nossas angústias, para que sejamos acalmados nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. E de mãos dadas, ela nos entrega até o Cristo. Sentimos a sua luz nos envolver, o seu amor nos abraçar, e agradecemos do fundo do coração por estarmos aqui em seu nome, no estudo do seu Evangelho, em busca da felicidade, em busca da nossa transformação como espírito. E assim nos ligamos ao Pai e agradecemos a Deus pelo dom da vida, por estarmos hoje aqui, por termos saúde, pela nossa família, pela dificuldade, pelo aprendizado, por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus, que nesse momento possamos dar início ao nosso Evangelho. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ari. Boa noite, pessoal que chegou durante a prece. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas na erraticidade. Seguindo o nosso estudo, queria fazer uma observação. Dentro da programação, né, daquele livrinho verde que está ali atrás, vocês vão conseguir ver que é o roteiro sistematizado que a gente segue o nosso estudo. Não tem vários capítulos, né, que ele acaba pulando, assim como as parábolas também fazem parte desses capítulos que eles pulam. Mas tem coisas bastante relevantes para se estudar, né? Semana passada foi um desses capítulos e essa semana eu vou trazer mais um para a gente finalizar esse... Estou falando de capítulos, né, mas são itens. Para a gente finalizar esse capítulo 21. Deixa eu ajustar o microfone aqui. Para a gente finalizar esse capítulo 21. Então hoje a gente vai entrar no item 10. Nós não lemos o item 9, né? Nós fizemos o item 8 na semana passada. Perdão, o item 7 na semana passada, 6 e 7. O item 8 e 9 basicamente é repetição de tudo que a gente já falou. E o item 10 é um pouco mais diferente, então eu vou trazer para vocês e aí a gente volta, né? O item 11, mais uma vez, repetições. E no item 22 a gente começa semana que vem, tá bom? Então vou começar trazendo a leitura aqui dos falsos profetas na erraticidade. Erasto é o espírito que traz a mensagem, discípulo de São Paulo, 1862. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho da emancipação da humanidade.
impingindo-lhe os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que os servem, esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar. E para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então, para a gente entender o título, né, ele já fala dos profetas na erraticidade. E o que seria a erraticidade, só para a gente se recordar? Que a erraticidade é o período, é o espaço-tempo, né, que os espíritos ficam entre encarnações. Então a gente tem que entender que é desses espíritos que o capítulo se trata. Então são desencarnados, espíritos desencarnados que ainda têm a necessidade de encarnar. Então na semana passada a gente acabou estudando para que a gente não acreditasse, né, em todos esses espíritos. A mensagem era essa, que não acreditássemos em todos os espíritos, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Esses espíritos, eles desencarnados que estão na erraticidade, eles têm objetivos, né? Para a partir do momento que eu vou lá e vou cutucar um médium, vou tentar passar uma falsa informação, eu tenho um objetivo. E aí a gente tem que entender por que eles têm esses objetivos, né? A gente entende a partir do momento que a gente compreende as classes espirituais. Então tá lá, compartilhando de novo com vocês a questão das telas, dessa tela que justamente para a gente entender quais são os objetivos desses espíritos, né? E aí a gente tem várias classes, a gente já estudou isso no começo do Evangelho, então vou só relembrar, porque é importante para a gente compreender por que esses espíritos ainda causam tanto problema, né, enquanto eles estão entre encarnações. Por que esses Alexandres da vida, para quem assistiu a viagem, né, acabam tentando atrapalhar a nossa vida. Então a gente tem lá na primeira ordem os espíritos puros, são os espíritos de primeira classe que eles já alcançaram a perfeição. Esses espíritos não vivem em erraticidade porque eles não têm mais a necessidade de encarnar. Os de segunda ordem já são os espíritos superiores, espíritos de sabedoria, sábios, benevolentes. Neles o bem predomina, né? Deseja sempre fazer o bem, predomina a parte espiritual, a material. Então, esses espíritos são os espíritos que auxiliaram em grande parte a realizar toda a codificação, que auxiliaram justamente para que a gente tivesse as informações mais corretas, mais coerentes, dentro daquilo que a gente trouxe, inclusive na aula da semana passada, né, no Evangelho da semana passada, falando sobre o sistema que Kardec adaptou, criou, sistematizou ali para comunicação entre os espíritos. E aí a gente entende quem são esses espíritos que estão na erraticidade, que nos atazanam. E está lá, a terceira ordem, são os batedores, perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos, impuros. Não vamos entrar em detalhes de cada um desses perfis, mas são espíritos que predominantemente realizam o mal, né? Seja por ignorância, por não saber o que é o certo, o que é o errado, por achar que o errado está certo, seja por orgulho, por achar que eles são os bambambãs, os maiorais, especiais, e todo o mundo gira ao redor deles, né, com todo o egoísmo que possuem, ou pelas paixões que lhes são consequentes do ter, né? Então aquelas criaturas acreditam muito que elas possuem as coisas, mas na verdade acabam não possuindo nada lhes pertence. Mas ao acreditar que as coisas lhes possuem, elas acabam interferindo na vida das pessoas. Têm uma intuição de Deus, mas não compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. E se a gente pensa assim, tem intuição de Deus, será que os cristãos talvez estariam aí nesse bolo? Porque tem muito cristão que a gente vê, né, que acredita em Deus, segue uma fé, uma religião, mas não vivencia ela. Então, é porque talvez não tenha compreendido. E nós também, querendo ou não, em parte estamos aí dentro dessa terceira ordem. Acredito que não faríamos mal a ninguém se nós
desencarnaríamos. Então, por todas essas questões que eu acabei citando, esses são os objetivos que essas almas acabam tendo ali a partir do momento em que elas vão criar alguma situação, né, uma falsa situação junto aos médiuns, tentando enganá-los, tentando passar informações que de fato não são verdades, egocêntricos, como citou ali o Ari. Aliás, queria pedir desculpa, o Jorge e a Renata semana passada acabaram mandando mensagem e eu nem acabei não conseguindo ler. Beleza, vamos tocar aqui o Evangelho. É importante reforçar também, essa parte é relevante desse mesmo parágrafo, né? Esses espíritos, eles fingem amor e caridade, mas semeiam desunião e retardam o trabalho da emancipação da humanidade. Então, assim, são espíritos que criam situações de falso amor, né? Que a gente acaba se enganando todas as pessoas, e a gente passa batido isso, a gente não percebe. E esses falsos profetas, para melhor fascinar, enganar aquelas pessoas ao qual ele está transmitindo uma mensagem, para ter essa melhor fascinação e dar importância à teoria que eles estão citando, eles disfarçam-se com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então é muito importante quando a gente fala, recebi uma mensagem, recebi uma psicografia de Chico Xavier. Oh, que importante isso, que bonito, você recebeu uma mensagem de Chico. Mas será que era Chico mesmo? Ou era um falso profeta? Passando por Chico, dizendo que era Chico. Qual a relevância desse espírito em dizer que era Chico Xavier na transmissão da mensagem? Será que o próprio Chico daria esse trabalho de ir até um médium específico para passar tal mensagem? Será que ela é relevante assim? Ou é só para massagear o próprio ego e talvez o ego dela mesma? Então, vale muito a gente ter muita atenção em relação a isso. Tá? Segundo parágrafo. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem os mais completo desmentido ao que dizer ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Então, alguém já leu aí Aconteceu na Casa Espírita? É uma obra, um romance mediúnico, né? Um romance espírita. E, gente, essa questão de desunião, de discórdia, a gente vê exatamente vivenciando essa literatura. É uma obra bem interessante. Por quê? Esses espíritos, eles visam enganar as pessoas. Então, se eu não estou conseguindo atingir, sei lá, a Fran, que chegou agora, a Edna, que entrou agora há pouco, esse espírito não está conseguindo atingir por determinado motivo, determinada causa, ele quer atingir aquela pessoa. Ele não está conseguindo, o que ele vai fazer? Ele vai no do lado. O do lado também está bem protegido, está com prece em dia, está conectado com a espiritualidade. Ele vai no outro. Até achar uma brecha para desestruturar pessoas, desestruturar grupos. Que irmãos que gostariam de ver só o bem acontecendo. Então, quando a gente está vivenciando as coisas boas, aquelas que não querem ver a gente bem, aqueles irmãos mais infelizes, aqueles irmãos que às vezes querem, por um motivo de vingança, atingir a gente, esses irmãos vão tentar nos acertar de algum jeito. Acertar as pessoas que convivem. Eu não quero ver aquela família vivendo bem. Não quero. E aí ele vai tentar achar brechas. E se a gente está em ordem, em dia com a espiritualidade, essas brechas não vão acontecer. Esses irmãos em algum momento vão acabar, ou eles vão acabar sendo
evangelizados ou eles vão acabar desistindo. Porém, a gente oferece brechas. Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente oferece várias brechas. Então, em vários momentos, a gente acaba caindo, falhando, sem perceber, né? É um simples xingamento que a gente dá para alguém no semáforo, é alguma fofoca que a gente faz de alguém, uma maledicência, é um olhar mais torto que a gente dá para uma pessoa, por qualquer que seja o motivo. Isso são brechas, e a hora que a gente dá a brecha, a espiritualidade menos positiva vai tentar nos atingir. Então, a gente vai se enganar? Vai se enganar. Né? A gente pode se enganar sim. Se a gente não estiver firme no propósito, não estiver firme na fé, nós vamos nos enganar. Então, por isso que é muito importante a gente estar fortalecido com Deus, fortalecido nas nossas crenças, fortalecido em quem nós somos e, nesse passo a passo, tentar identificar aonde são as nossas falhas para justamente a gente, nesse momento que a gente falhar, a gente já puxar a corda de novo e não deixar qualquer brecha, qualquer situação que possa nos prejudicar acontecer. Porque a gente vai errar. Então, tipo, eu xinguei no trânsito, fiquei pistola com uma situação, já se recompõe, já volta para si, já percebe que aquilo não nos pertence. É isso que a gente tem que perceber, né? Tem que reforçar, isso não me pertence. E a gente já volta e segura a corda, e já se mantém no eixo. E aí a Dina comentou aqui, nada nos atinge se não deixarmos a nossa porta aberta. Mas somos falhos ainda e não cuidamos dessa porta. Natural, e a gente não tem que se culpar por isso. Se a gente ficar se culpando, a gente entra num processo de depressão, né? Ah, meu Deus, eu sou incapaz. Ah, meu Deus, eu não consigo. Não. A gente só não consegue ainda ter o controle total da situação. Mas se a gente entrar num processo de orar e vigiar, a gente aos poucos vai obtendo, né, maior autocontrole. Seguindo aqui, mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer, ou seja, reconhecer esses espíritos. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas, medidas impraticáveis, pueris, ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Então, nós já estudamos muito isso na semana passada, né? A gente identifica, inclusive, no livro dos médiuns, Camila está presente aí, vai se lembrar, semana retrasada a gente falou sobre, acho que faz um mês, aliás, identificando as comunicações com os espíritos. Dentro do livro dos médiuns tem uma parte ali onde Kardec mostra pra gente como que a gente identifica. Então, tem tanta coisa que Erasto fala aqui, né? Que são espíritos que falam sobre como realizar a transformação através de medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formulam um sistema contraditado por noções científicas. Mas como que às vezes a gente vai conseguir identificar? Como que eu sei que aquilo que ele está falando não é porque eu gostaria que fosse assim e não porque de fato é? Porque tem isso, né? A gente vai querer ouvir o que a gente quer e não o que deveria ser. E esses espíritos, esses falsos profetas vão tentar atingir a gente justamente aonde o nosso ego, o nosso orgulho, né, vai querer absorver. Como é que a gente não cai, aliás, nesse tipo de situação? Então a gente volta lá para o livro dos médiuns, capítulo 10, identificando as comunicações. E aí Kardec fala que existem 4 tipos de comunicações. São as comunicações grosseiras, as comunicações frívolas,
as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. E aí a gente entendendo como são essas comunicações, são comunicações sem graça, são comunicações para brincar, são comunicações... As duas primeiras a gente identifica fácil, porque a gente vai falar assim, não, isso não é sério, isso não pode ser verdade, não tem sentido esse tipo de ideia vir. A gente vai entender que não tem cabimento. Mas as sérias, elas podem ser dadas por espíritos um pouco mais inteligentes, não moralmente elevados. E aí esses de fato acabam enganando muito mais a gente. E acho que esse é o ponto certo desses falsos profetas da erraticidade. Então a gente tem que entender muito bem o tipo de informação que a gente está recebendo. E aí a gente cai de novo no que Kardec nos ensinou com um sistema, né, universal. Vamos ver se essa informação acontece em outros lugares. Será que em outras casas espíritas? Será que outros médiuns também receberam essa informação? Ou simplesmente um foi lá, publicou e está tudo lindo? Só porque é um médium renomado, um médium importante, recebeu uma mensagem, escreveu num livro, psicografou, está lá, psicografado pelo médium famoso. Esse é o carimbo de que aquela obra ela é uma obra fidedigna? Então a gente não, por muitas vezes, acaba não passando por esse crivo. E determinados assuntos acabam sendo abraçados pela sociedade espírita, né, pelo movimento espírita, como... E aí a gente vai olhar, ela tem várias coisas que entram em desacordo com o que Kardec traz, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Então, vale muito cuidado. Vale muita observação de que tipo de informação eles estão trazendo para reconhecermos quem são esses espíritos. Por outro lado, deixa eu ler antes isso aqui, peraí. A Rosemarin comentou, temos que nos vigiar o tempo todo. Edna, cair é próprio de quem caminha, mas ficar no chão é a opção de cada um. Vou postar essa frase essa semana. Boa, Edna. E a Camila aqui, na Revista Espírita, Kardec também explica sobre as comunicações. Então, reforçando aqui o que eu disse, a Camila trazendo que além do Livro dos Médiuns a gente encontra bastante informação na Revista Espírita. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em lugares diferentes, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Então, a gente vai vendo essa propagação de sentimentos, né? Propagação de novas ideias mais elevadas, mais positivas para todo mundo, acontecendo em todo o globo. Quando a gente vê determinados vídeos nas redes sociais, a gente fala, caramba, olha que legal, pensei em algo parecido, olha que bonita essa atitude, pensei, ou ela é inspiradora. Tudo isso faz com que seja a espiritualidade trabalhando para que todas as pessoas sejam tocadas. E pensem que hoje é muito mais fácil a gente ter acesso, né, a essas filosofias. Antes a gente podia falar assim, nossa, não conheço nada da filosofia, de uma filosofia qualquer oriental. E hoje a gente tem vários influencers, né? Tem monges com perfis nas redes sociais, trazendo o que essas filosofias acabam ensinando, o que essas doutrinas acabam ensinando. E a gente fala assim, nossa, isso parece muito com o que o Espiritismo traz. Aí você vê algumas coisas no catolicismo, vê algumas coisas no protestantismo e fala, nossa, que legal, esses caras aqui têm uma linha parecida do que eu acredito. Então, e se não existisse Espírito? Vocês já pensaram assim, não estou falando para aqueles que já mudaram de religião, mas para aqueles que já estão no Espiritismo há muito tempo, pensa assim, se você não fosse espírita, o que você seria?
né? Que religião que toca o seu coração? Ou que linha de que religião que toca o seu coração, que faria com que você chegasse até Deus? Nós estamos no Espiritismo hoje porque ele nos leva até Deus, faz com que as explicações racionais da doutrina façam com que a gente, de fato, tenha essa conexão maior com o Espiritismo. Mas poderia ser com qualquer outra religião. E aí qual delas acaba sendo mais próxima? E aqui ele tem um ponto interessante que Erasto traz, da lógica de que se uma doutrina tem mais adeptos e a outra tem menos, é porque essa doutrina ela tem muito mais lógica, ou tem muito mais conexões, lógica não, tem muito mais conexões da espiritualidade para que ela cresça, acontecendo em vários polos. Quando o Evangelho foi escrito, o catolicismo dominava o mundo, o espiritismo estava engatinhando literalmente, e o protestantismo já tinha um pouco mais de protagonismo no cenário das religiões ocidentais. Hoje, se a gente olhar esse cenário, o espiritismo não cresceu do jeito que o protestantismo cresceu. O protestantismo absorveu profundamente, né, as pessoas e é praticamente maior do que o número de católicos. Então, por que isso aconteceu? As ideias das igrejas, elas acabaram se envolvendo em muitos mais lugares e atingindo muito mais o coração daquelas pessoas para que elas acreditassem naquela fé. Não foi porque católicos mudaram de religião, não foi porque espíritas mudaram de religião. O protestantismo, se a gente for ver, eles tocaram justamente aquelas pessoas sem fé ou com pouca fé. Então é muito legal ver esse raciocínio dele funcionando na nossa sociedade de hoje. Independente do que está certo, do que está errado, de quem faz coisas certas, de quem faz coisas erradas, se concorda ou não, o que importa é que toca o coração daquelas pessoas, faz com que elas cheguem até onde? Deus. E esse é o objetivo da religião, religar. Depois, se o espiritismo for a religião, né, o futuro das religiões, como Leon Denis diz, elas vão, dentro da sua evolução, perceber que talvez tenha mais respostas para elas do que hoje elas têm. E assim vai para qualquer fé, para qualquer religião. O importante é fazer com que exista essa conexão. E a Dina complementou aqui, a mediunidade ela é transitória, por isso precisamos estar atento a todas as leituras pelo seu teor e não pelo seu autor. Muito bom. Segunda frase boa que a Dina solta hoje aqui, hein? Vamos para o próximo parágrafo. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Então, a gente tem que entender como a gente tem que afastar, como filtrar esses espíritos, né? Como que a gente vai repelir essas almas, conhecendo quem são os espíritos, e aí a gente tem, nessas últimas linhas, exatamente as dicas de como a gente tem que identificá-los também. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusões dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado, e não há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Aquele exemplo do livro, do médium famoso que eu citei.
Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados, em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. Então, primeiro ele fala ali que a mediunidade não deve ser algo escondido, né? A mediunidade não é algo que foi escolhida a dedo para alguns enviados especiais. Então, ela não pode ser considerada um grande segredo. Isso, dentro do movimento espírita, ainda parece que tem um pouco disso, né? Aquela sala ali é a sala onde acontece o curso de médiuns, onde acontece o estudo mediúnico, onde acontece os trabalhos de desobsessão. E então virou um grande mistério, né? Como que as pessoas atingem um ponto de conhecimento para poderem estar dentro desses grupos, dentro dessas salas. E não é nada disso, não deveria ser nada disso. E o médium, como a Edna já citou aqui, o médium é uma ferramenta só. Não é um ser especial. Me lembrei, enquanto eu li o texto aqui, e eu falei do médium especial da outra vez, eu me lembrei do caso da Botkiss, né? Que apareceram diversas psicografias dos jovens que faleceram, mas apareceram na semana que eles morreram, né? Eventualmente tem algumas páginas no Facebook que a pessoa desencarna, amanhã já aparece a psicografia delas. Então hoje, Palmirinha faleceu. Aí, daqui uma semana, aparece psicografia da Palmirinha. Isso assim, mas peraí, mas já? Desse jeito mesmo? Mas isso acontece com qualquer celebridade que venha a falecer. E aí você pensa assim, mas esse médium é especial mesmo, né? Porque só ele recebeu a mensagem. Quando eu volto para a situação da Botkiss, vários médiums em todo o país acabaram recebendo mensagens dos jovens. Então você vê que existe uma pluralidade das informações. E não um médium único que recebeu. E por que exclusivo, né? Eu vou dar eu, como jornalista, eu vou dar uma exclusiva para um meio de comunicação. Então eu só aviso aquele meio de comunicação que eu vou dar uma entrevista e eu só dou essa entrevista para ele, é uma exclusiva. É praticamente uma exclusiva mediúnica, né? Então eu vou escolher o médium a dedo e vou simplesmente me reportar só para ele. É como se André Luiz, Emmanuel, aliás, não pudesse ser de outro médium a não ser Chico receber as suas psicografias, né? E a gente vê que não. Por que Valdo Vieira também recebia as psicografias desses médiuns? Porque, de fato, não existe nada especial na criatura. Qualquer um que esteja habilitado, que tenha a capacidade, a potencialidade, ele vai poder ser um instrumento daquele espírito comunicante. Então, a gente tem que... É um processo que eu nem sei se vai acontecer, mas existe a necessidade justamente de acabar com essa ideia de que a mediunidade é um grande segredo de alguns poucos. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. E aí,
Kardec coloca aqui a observação para que a gente entenda mais lendo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o controle universal dos ensinos dos Espíritos, que nós já falamos semana passada, e o Livro dos Médiuns no capítulo 23 sobre a desobsessão. Porque aqui ele fala, né, dos espíritos que acabam sendo o grupo de espíritos fascinados por esses irmãos. E a Camila acabou trazendo uma crença dela, que também me é familiar, que é de sempre ficar com o pé atrás das psicografias que aparecem por aí. Às vezes é tudo muito bonito, né? Mas e a mensagem? Ah, a mensagem é boa. Outro dia eu cometi uma falha, fiz uma postagem sobre comunicações. Postei até o vídeo depois no YouTube, né? E uma das comunicações, elas tinham crédito de Chico Xavier. Chico Xavier não, perdão. André Luiz, Emmanuel, não lembro. Um dos dois. Mas estava pré-acreditado como Chico Xavier, né? E aí eu revirei a internet e não achei que obra fazia parte daquilo. Meu Deus do céu, não é possível. Quando eu fui pesquisar mais profundamente, descobri que não era de Chico, era de outra pessoa. Alguém digitou na internet um dia, colocou como crédito de Chico Xavier e ali ficou. E o autor de verdade perdeu o crédito. Ah, mas a mensagem é bonita. É bonita. Ela é profunda. É profunda. Traz ensinamentos? Traz ensinamentos. Mas ela não é daquele dono. Então a gente está divulgando meias verdades. Porque senão se acaba criando, né, a expectativa daquele ser. Eu vi essa mensagem, inclusive, pintada em parede de casa espírita. Dureza. Mas é verdade. E acontece. Faz parte. Impostores de hoje. É a mensagem do Vivendo o Evangelho. O que eu vou ler agora? Em todas as épocas, existiram falsos profetas. Eu acho que eu tô... Não é esse não, perdão. Porta-voz é o título. Pulei aqui. Além da impostura explícita através de médiuns invigilantes, os falsos profetas da erraticidade também atuam indiretamente influenciando irmãos desprevenidos, que acabam se tornando agentes de confusão e desarmonia. Então são esses irmãos que não estão bem envolvidos, né, com a espiritualidade e abrem as brechas para receber aquelas falsas informações, criando confusão e desarmonia. Qual a orientação que ele traz? Busquemos com dedicação e sinceridade o estudo e o discernimento, a oração, a vigilância, para que nós possamos resistir a esses ataques sutis desses espíritos hipócritas e também enganadores. O maior problema não é a existência desses falsos profetas, não é a existência desses irmãos desencarnados que tentam nos enganar, mas a presença de alguém, e esse alguém pode ser a gente, no nosso grupo de trabalho, na nossa casa, na nossa roda social, que seja o porta-voz desses irmãos. Orai e vigiai. O processo de sintonia mental não se restringe apenas à atividade mediúnica, mas é acontecimento comum na vida diária. Em razão disso, o espírita sem compromisso com a mediunidade também está sujeito à influência enganadora dos falsos profetas no mundo espiritual, atuando com desenvoltura no meio doutrinário. É importante, então, mantermos mais uma vez a vigilância sobre o campo mental, para não sermos instrumentos da mentira e da intolerância. Os falsos profetas do espaço realmente existem, mas pior que isso, porém, é a submissão a eles, transformando companheiros incautos em falsos profetas na Terra. E assim encerramos mais um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem damos start em mais um rumo ao finalzinho dele. Deu para entender a lição de hoje? Agradeço aí os comentários, a participação.
compreenderam, deixem aqui o coraçãozinho e nós vamos já partir para as nossas vibrações. E quem quiser também, deixe a sua aguinha aí para a gente fluidificar, tá bom? Obrigado, Fran. Obrigado pela participação. Sempre, né? Então vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos junto dos irmãos presentes. Gratos pelo aprendizado da noite. Que possa ter utilidade em nossas vidas. Agradecidos pelas intuições, pelos comentários, sempre importantes, edificantes. E vamos nesse momento oferecer aquilo que temos de melhor, a nossa melhor energia, a nossa melhor vibração. Vamos colocando ela no centro da espiritualidade, para que esses irmãos absorvam toda essa boa energia saindo da palma das nossas mãos, saindo do topo das nossas cabeças, e eles vão centralizando todas essas boas vibrações. Eles vão direcionando para o bem universal, para o planeta Terra, para todo o povo brasileiro, para as pessoas ao redor do mundo que vivem em guerras, passam por fome, misérias, desastres naturais. E que o povo brasileiro também seja abençoado nesse momento. Que a espiritualidade possa designar um cadinho da sua energia, dessas boas vibrações aos nossos políticos, às capitais do nosso país, mas principalmente as pessoas que sofrem. Aquelas que se encontram nas ruas, sem amparo, sem família, sem lar, presos na adicção, nos vícios. Vibremos por aqueles que se encontram nos asilos, os idosos com seus cuidadores, as crianças, órfãs sem família. Vibremos aos encarcerados nas prisões. Vamos vibrando aquelas pessoas que vivem qualquer tipo de violência em seus lares, em suas famílias. Vibremos aos hospitais, aos doentes, aqueles que se encontram na UTI. Vibremos por todos os profissionais da saúde. E nesse momento vamos vibrando pela família Rieger Balbino, Walter Rios Jr., pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela paz e saúde da família Marim, pela família Batista, pela família Vaz, pela família Bertelli, pela família Fontanello, pela família Marco, por Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Denival Santos e Almira Carvalho. Pela família Mota e Pinto da Silva, por Maria Artemis Amaral da Silva e família, por João Emílio Pinheiro, que está na UTI, por Alberto Magalhães, por Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Elane Carvalho, pela Priscila Egli, por Natanael, por Pedro Vitor e família,
pela Patrícia Felizardo e família, de Wanda Oliveira e família, Eumano Menezes e família, Alisson Ferreira e família, Tamires Duarte e família, pela saúde de Maria Cristina dos Santos, pela família Gonçalves Costa, por Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Tatiane Rig, Marília Cavalcante, por Cláudia e Caroline Marcelli, pela saúde de Antônio Marim, por Adriana Riquena Ortega, por Fred Menarbini, Odair Renaldim, pela saúde de Raimunda e Márcio, por Leandro da Silva Freire, Maria Célia de Souza Freire, Maria Lúcia Lopes de Souza, Eusébio da Silva Freire e família, por Lúcia Freire Silva e família também, pela família Monteiro e Gonçalves, por Antônio Alisson Medeiros de Souza, saúde pelo Antônio Alisson. E peço, a Frank está pedindo aqui, pela família Palhano, Siqueira, Dave Vasconcelos e tantas outras que Deus sabe como necessitam. Ela aproveita e agradece pela vida e todas as bênçãos recebidas. Eu peço vibrações também à Clínica Fecundar, a Anderson de Oliveira, a Neuza de Oliveira, a todos os profissionais também da Real TV. E assim a gente faz uma conexão com os nossos mentores, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, junto de professor Eurípides, pedindo que fluidifiquem as nossas águas, que cuidem da gente no nosso momento de repouso, durante a nossa noite de sono, possamos receber também os melhores fluidos nesses momentos ao longo da semana, ao tomar as nossas águas, ao fazer uma conexão com a espiritualidade. Possamos nesse momento também colocar em vibração aquela pessoa que talvez tenhamos esquecido ou não quisemos colocar o nome, aqueles que estão acompanhando o Evangelho em outro momento, em outro dia, possam nesses segundos também mentalizar esses irmãos. E assim deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário nesse momento. E vamos nos ligando ao nosso Pai mais uma vez, pedindo a Ele que cuide de nós ao longo dessa semana, que possamos estar envolvidos em sua cúpula de amor, de proteção, que estejamos bem envolvidos a ela, mantendo boas vibrações, as boas energias, as boas palavras, para que possamos estar sempre restabelecidos mais prontamente e sempre conectados no amor do Pai, através da prece e das boas atitudes. E assim encerramos a noite de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Que vocês tenham uma noite de sono agradável, abençoada, uma semana maravilhosa e que possamos estar reunidos aqui no domingo que vem, que apesar de ser Dia das Mães, estaremos aqui juntos, reunidos, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, boa noite, fiquem com Deus, ótima semana.